Voz passiva analítica. Eu sempre quis buscar a lógica, eu sempre quis saber a lógica de tudo. Porque, assim, eu gosto de português, mas eu não gostava de português. Isso é muito interessante, né? Eu tô com a turma agora, eu encontrei uma galera... Sabe esse papo de gente que encontra amigo de colégio depois de não sei quantos anos? Então, a gente se encontrou agora no WhatsApp, fizeram lá um grupo. E é muito louco, porque quando você olha os colegas de classe 30 anos depois, né? Você olha assim, você fala, meu Deus! Né? E é isso que tá lá, a gente que se conheceu quando criança. E aí, é muito interessante que alguns amigos meus disseram, mas Adriana, você não gostava de português. Eu não gostava. Quando eu era criança mesmo, eu não gostava. Às vezes, aquilo de que a gente não gosta é o que faz a gente crescer. Por que eu não gostava? Porque eu tinha a sensação de que português era um emaranhado de regras. E eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de me dizerem, você tem que decorar esse negócio aí. Nunca gostei. Porque eu falava assim, não é possível. Eu não gosto disso, ficar decorando regra. E eu tinha a sensação de que português era regra e inúmeras exceções. Eu comecei a gostar de português quando eu comecei a gostar de inglês. Impressionante que a lógica do inglês eu comecei a procurar no português. Porque eu não tive sorte de ter professores lá, quando criança, que me ensinassem a lógica do português. Mas eu tive sorte de ter uma professora que marcou minha vida, e professores marcam a vida da gente, né? Você deve ter aí alguns. Uma professora de inglês, de quem eu me lembro até hoje. Ela abriu meu universo no inglês e eu levei tudo isso para o português. Eu começo a aula falando sobre isso. No inglês, e fique tranquilo que você não vai ter aula de inglês aqui não, tá? Mas no inglês, você que estudou inglês uma vez aí na vida, você vai lembrar que a voz passiva é muito comum. É muito comum usar-se voz passiva na língua inglesa. E eu comecei a buscar essa lógica. Eu falei assim, putz, olha, no inglês é muito comum. No português, não é tão comum. Você pode reparar que é típico da nossa língua dizer o professor elogiou o aluno. Se você contabilizar, se você olhar os textos aí, você vai ver que tem mais voz ativa do que voz passiva. O texto apresenta mais frase na voz ativa. Por que o inglês tem muita presença de voz passiva e por que o português não tem? Então, comecei a questionar. E aí, eu aprendi isso que hoje, nas provas de concursos públicos, é cobrado. Hoje, se cobra a lógica do português, mas a gente não teve essa aula. Eu começo a aula falando que voz passiva... Por que no inglês é comum voz passiva? Porque no inglês é comum que se enfatize o objeto e não o agente. É comum que você diga, por exemplo, e eu não vou ficar aqui dando aula de inglês, fique tranquilo, mas é comum que você diga, o aluno foi elogiado, porque eu quero enfatizar o aluno, não o professor. Na voz passiva, enfatiza-se o objeto direto da ativa, que vira sujeito. É como se você quisesse jogar todo o foco no objeto e não no agente. Ou seja, é como se eu quisesse enfatizar o aluno e não quem elogiou. Quando eu digo o aluno foi elogiado pelo professor, eu estou enfatizando o aluno. Eu não estou querendo jogar a luz para o professor. Eu quero dizer, olha, que bom, o aluno recebeu um elogio. Mas quando você coloca na ativa, você está querendo enfatizar que foi o professor que elogiou. O professor elogiou o aluno. Mas concorda comigo que não é isso que você quer? Que aqui eu não quero elogiar o aluno, então eu vou jogar foco nele. Adri, a aplicabilidade disso nas provas. A aplicabilidade é, quando você passa uma frase da ativa para passiva, você está dizendo a mesma coisa. É reescritura. O que muda é o foco. Na voz passiva, o objeto direto vira sujeito e passa a ter todo o foco, recebe todas as luzes. Tudo bem? Mas você está dizendo a mesma coisa. O aluno foi elogiado pelo professor, é igual a o professor elogiou o aluno. Daí, comece a caminhar comigo na lógica. Na voz passiva, existem duas estruturas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Aí eu também comecei a procurar a lógica. Eu falei, por que uma é chamada de analítica e por que a outra é chamada de sintética? E aí eu comecei a gostar.
Porque aí eu entendi que analítica, pensa comigo, analisar. Quando te pedem para analisar alguma coisa, analise esse relatório. Analisar não é ir a fundo. Analisar é aumentar. A voz passiva analítica recebe esse nome porque ela aumenta informações. Como assim aumenta? Ela tem um verbo auxiliar, que é o verbo ser, normalmente o verbo ser, e ela traz, muitas vezes, o agente da passiva. Já a passiva sintética, ela recebe esse nome? Sintética, ela é econômica, ela economiza informações. Por quê? Porque, diferentemente da analítica, que aumenta o número de informações, a sintética diminui, sintetiza. Sintetizar é resumir. Na voz passiva sintética, você não vai ter o agente da passiva, ou seja, não é comum ver-se vende-se casa por mim. O agente não é mencionado, esse por mim aí é surreal, ninguém fala. E você não vai ter o verbo auxiliar. O verbo auxiliar não aparece na sintética. Então, este vídeo é dedicado à voz passiva analítica, que é essa que aumenta. Tudo bem? Então, até agora, você está caminhando na lógica comigo. Voz passiva é aquela que pega o objeto direto da ativa e dá foco para ele. O objeto direto, ele vira sujeito, sujeito paciente. Voz passiva analítica recebe esse nome por quê? Porque ela aumenta. Vamos ver no que ela aumenta? Analisar é aumentar. A voz passiva analítica aumenta duas coisas. Ela tem duas coisas a mais, por isso ela é analítica. Ela tem verbo auxiliar, então ela tem sempre um verbo a mais, que pode ser o verbo ser, normalmente é o verbo ser, e podem ser também os verbos estar ou ficar. E ela tem o agente da passiva. Ó, vou colocar aqui o aumenta, que é para você lembrar, tá? Ela aumenta. Ela tem o agente da passiva. E o agente da passiva, você vai ver, ele é opcional, ele é facultativo. Em algumas frases ele aparece, em outras frases não. Então vamos aos exemplos. A questão foi compreendida por todos. Então, eu vou ao sujeito e pergunto: o que é que foi compreendido? A questão. Então, esse é o sujeito. Esse sujeito exerce a ação ou sofre a ação? A questão, ela sofre a ação. Então, ela é um sujeito paciente. Ela sofre a ação. Tá bem? Tá. Eu tenho aqui locução verbal, verbo ser mais particípio. Isso é estrutura de voz passiva analítica. No primeiro caso, eu tenho também o agente da passiva. Agente da passiva é esse termo, eu já falei dele aqui no curso, ele é um termo que vem sempre preposicionado, normalmente a preposição por, e ele tem esse sentido de exercer a ação, por isso o nome dele é agente. E eu disse a você que o agente da passiva ele é facultativo, ou seja, ele pode ficar indeterminado. No segundo exemplo, perceba que ele não apareceu. Eu vou ao verbo e pergunto, vamos perguntar pelo sujeito? Primeiro, vamos fazer tudo direitinho, na ordem? O que é que foi dado? O que é que foi dado? O alerta. Eu tenho um sujeito que sofre a ação. Então, esse sujeito é paciente. Eu tenho uma estrutura de locução verbal. Essa é a voz passiva analítica. É uma locução verbal formada por verbo ser mais particípio. E perceba que nessa frase ele diz o alerta foi dado e não diz por quem. Por que ele não diz por quem? Porque o agente da passiva ele pode vir indeterminado. Então, quando você usa a frase na voz passiva analítica, você não precisa dizer por quem. Você pode dizer o alerta foi dado pelo funcionário ou não. Tá? E nesse caso, o agente, então, anotou aí o agente da passiva, que é esse termo que vem normalmente com a preposição por, ele pode ficar apenas indeterminado. Ficou claro isso para você? Tudo bem? Tá. Você percebeu
que na estrutura de voz passiva analítica eu tenho sempre isso. Então, ó, locução verbal. Ficou claro isso para você? A estrutura de voz passiva analítica é assim. Ela vem com uma locução verbal. Nessa locução verbal, eu tenho sempre um verbo auxiliar, que pode ser, estar ou ficar. Anote aí que normalmente é o verbo ser, é esse que vem nas provas de concursos. Os outros, eles são até controversos, existem discussões, então isso não te importa para concurso. Então, em concurso, eu quero que você marque que normalmente é o verbo ser, circule aí para mim, tá? Seguido de particípio. Tá, Adria, o que é particípio mesmo, minha filha? Eu esqueci esse negócio de particípio. Vamos fechar falando o que é particípio? Vem, particípio. Particípio, existem dois tipos de particípio. O particípio regular, que é aquele que tem terminação DO, e o irregular, que não tem terminação DO. Ele pode ter terminação TO ou até, e eu vou te mostrar aqui, NDO. Adriana, isso é difícil, não é nada, ó, presta atenção. Se eu digo assim, vou te dar um exemplo, ó. Vou te dar um exemplo de particípio regular, depois eu vou te dar exemplo de particípio irregular. Ó, se eu digo, ele foi elogiado. Isso é particípio regular. Terminação DO, tá? Essa terminação DO, ela pode ir para o feminino. Esse particípio, ele é variável. Deixa eu colocar aqui, ó. O particípio, vou colocar aqui para você não esquecer, ele é variável. Ou seja, se eu jogar para o feminino, ele vai para o feminino, não estranhe. Estou falando isso porque tem gente que quando está fazendo prova fala assim, ah, mas como é que foi para o feminino se é verbo? Verbo não vai para o feminino. Ah, mas isso é particípio. Particípio, ele varia. O particípio na voz passiva, ele concorda com o sujeito. Se o sujeito é feminino, ele vai para o feminino, tá bom? Então, o primeiro exemplo foi de particípio regular. E eu posso ter particípio irregular. Quando eu digo assim, ó, a verdade foi dita. Isso é particípio irregular. Tá vendo esse TA? Olha que legal. Isso é irregular. Senão você fica achando que só existem flores no mundo. Você vai ficar achando, ai, Adriana, é que eu achei que particípio fosse só DO. Não, existe o particípio irregular. Nesse caso, dita. Pode ser TO e variações, né? Nesse caso foi TA. Pode ser até NDO. Quer ver? Vou te dar um exemplo de NDO. Ó, ele tinha vindo. Você sabia que esse vindo, esse NDO é particípio? Adriana, que louco! Eu pensei que fosse gerúndio. Sabe por que isso acontece? Coloque um asterisco aí e anote essa super dica. O verbo vir e seus derivados, ele tem particípio igual a gerúndio. Entendeu? Então, quando você olha para ele, parece que é gerúndio, mas não é, porque esse vindo aqui é particípio. Então, peraí, Adriana, se fosse gerúndio também seria vindo, que é NDO do verbo vir, eu tanto posso usar para gerúndio como para particípio? Sim. Adriana, como é que eu vou saber que é particípio e não é gerúndio? Troque por um outro verbo, tipo chegado. Quando eu troco pelo chegado, eu percebo que isso, ó, chegado, né, particípio, ó o macete, trocar por outro. Quando eu troco pelo chegado, eu vejo que isso aqui era particípio, não era gerúndio. Diferente de, ó, ele está vindo. Se eu digo ele está vindo, ó, de novo, NDO, como é que eu vou saber se é gerúndio ou se é particípio? Eu vou trocar pelo chegar, ó. Ele está chegando. Então, eu estou vendo que é gerúndio.
Tá comigo? Tá raciocinando comigo? Adri, então por que você está falando isso aí, minha filha? Eu estou falando isso aqui porque você acabou de aprender, então, ó, estou voltando à lógica que é para você não se perder. Você está aprendendo voz passiva analítica. Você está aprendendo que voz passiva analítica é aquela que tem verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, mais particípio. E aí você está vendo que particípio pode ser regular ou irregular. Você tem que saber identificar particípio. Aí eu te dei exemplo de regular e te dei exemplo de irregular. E mostrei até esse verbo aqui, sem vergonha, que confunde muita gente em prova. Falei que o verbo vir, ele tem particípio igual a gerúndio, ou seja, NDO. E aí te dei um macete, que para saber, então, se é particípio ou gerúndio, eu troco pelo chegar, que aí eu vejo se é particípio ou gerúndio. Tudo bem? Lindo, né? Tá. Agora você está indo para o topo. No próximo vídeo, o que eu vou fazer com você? Você vai aprender a passar... Então, presta atenção, ó. Você já sabe um monte de coisa. Você já sabe identificar a voz do verbo, ativa, passiva e reflexiva. Você já sabe o que é voz ativa. Você já sabe identificar numa questão, quando a banca perguntar se eu posso sair da ativa e ir para a passiva, você já sabe fazer isso? Já sabe. Você já sabe o que é voz passiva. Você já entendeu que a voz passiva reescreve a ativa com a diferença de ênfase de foco. Você conheceu a voz passiva analítica. Você entendeu que a voz passiva analítica ela recebe esse nome analítica porque ela aumenta informações. Entendeu que ela aumenta informações por quê? Porque ela tem verbo auxiliar, mais agente da passiva, que pode vir indeterminado. E você aprendeu, inclusive, o que é particípio.